Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18, 19 e 20. A Bíblia diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus seja louvado pela sua preciosa palavra. Há algo que os irmãos sabem, que nós vivemos como igreja, que não é um jargão, só uma coisa que a gente fica repetindo, mas é uma verdade. Deus não pede que façamos nada que Ele não tenha feito por nós. Tudo que Deus nos pede a realizar, Ele já fez por nós. E que coisa interessante pensarmos nisso. Deus levantou um embaixador, e aqui não quero restringir essa palavra, porque não é isso que Paulo faz quando escreve aos Coríntios, restringir a uma organização na igreja. Mas Paulo falava a igreja, então toda a igreja, cada irmão, cada irmã é um embaixador. Deus levantou um embaixador, um representante dele, um porta-voz dele, para trazer a mensagem de reconciliação a cada um de nós. E aqui nós temos irmãos que foram criados num lar cristão. Então, desde pequenos, consagrados ao Senhor, começaram a aprender a palavra de Deus, a orar, os louvores, e foram se desenvolvendo. Mas alguém pregou para os pais, alguém pregou para os nossos avós, e aí a mensagem do Evangelho que entrou na nossa família chegou até cada um de nós. Possivelmente existem irmãos aqui que se converteram num culto no lar, e aí aquele movimento da igreja, aquela coisa boa, reunido ali num culto no lar, a mensagem pregada, e alguém se converte. Outros se converteram num culto público da igreja reunida. Outra pessoa se converteu numa pregação no rádio, numa cruzada evangelística. Eu já pude ouvir de algumas pessoas falando para mim: olha, eu me converti numa cruzada assim, que veio lá o pastor e pregou naquela cruzada, e meu vizinho me chamou, a minha vizinha me chamou, e eu fui lá, eu não era crente, eu fazia isso, aquilo. Eu aceitei a Jesus Cristo naquela cruzada. Eu aceitei ao Senhor numa série de conferências que teve na igreja lá do meu bairro. Lá no Baixo Grande tem uma irmã chamada Nilma, e tem uma irmã chamada Odete. A irmã Odete veio aqui num culto. A irmã Odete convidava a irmã Nilma o tempo todo para ir na igreja. Vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Aí ela morava no bairro Caiçara, em Cabo Frio, onde tem a segunda igreja batista em Cabo Frio. E ia ter uma série de conferências na segunda igreja batista de Cabo Frio. A irmã Odete: dona Nilma, vamos lá. A irmã Nilma, na sexta-feira, falou: sabe de uma coisa, eu vou para essa mulher parar, porque eu não aguento mais essa mulher batendo no meu portão, me chamando para ir na igreja. A irmã Nilma foi na sexta, não precisou convidar ela para ir no sábado, ela foi no sábado. Quando chegou no domingo à noite, ela entregou a vida dela a Jesus. Então, essas coisas vão acontecendo. E aí, Deus já fez essas coisas por nós. Eu dei aqui uma série de exemplos. Deus já fez essas coisas por nós. E hoje Ele nos convida a fazermos essas coisas, porque Ele usou um representante dEle para que a mensagem chegasse a nós. E aí, irmãos, a mensagem chegou, nós cremos e nos arrependemos, e olha que coisa boa, nos tornamos também embaixadores, representantes do reino celestial.
E somos nós agora que vamos ser chamados de chatos. Somos nós que vamos ser chamados de chatos. Somos nós que vamos pregar num culto no lar, pregar aqui na igreja. Somos nós que vamos ensinar as crianças. Somos nós que vamos fazer aquilo que o Senhor já fez por nós. Porque agora nós também somos aqueles que vão transmitir a mensagem de reconciliação. Os seres humanos, as pessoas, lá, a partir de Adão e Eva, a conciliação, a união que havia entre Deus e os homens foi quebrada pelo pecado. E o Senhor Jesus Cristo, por isso que a cruz é didático, irmãos, tem um sinal demais, né? Ela vem para nos unir a Deus. Quem se entregou na cruz por nós? Jesus. Então é Ele que é o mediador, é Ele quem reconcilia o homem a Deus. É Ele quem faz isso. E nós somos aqueles chamados a pregar a mensagem de Jesus. Esses dias de carnaval, está todo mundo aí chocado, porque a Baby do Brasil falou lá sobre o Apocalipse no carnaval em Salvador, né? Está todo mundo escandalizado. Irmãos, graças a Deus que ela tocou nesse assunto lá no meio daquele salseiro lá de gente. Todo mundo lá indo pular carnaval, zoar, fazer bagunça. Aí alguém falou, olha, Apocalipse, arrebatamento. Que bom, irmãos. E que as pessoas ficaram pensando nisso de alguma forma. É a mensagem que nós temos que pregar, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que reconcilia o homem a Deus. Se Deus usou a vida dela para lançar aquela semente, louvado seja Deus. Nós vamos jogar as sementes que nós temos que jogar para pregar o Evangelho. Falar que Jesus reconcilia o homem a Deus. Num tempo, né, irmãos, onde a gente ouve falar de tanta coisa sobre a Bíblia, tanta coisa sobre igreja e pouco de Jesus. Jesus é aquele que veio para que o homem se arrependa dos seus pecados. Jesus veio para que a nossa fé seja depositada nele, porque ele é quem nos salva. Nós somos salvos por causa de Jesus e somos nós que vamos anunciar a Jesus. E a graça de Deus vai se manifestando, irmãos. E Deus vai dando para nós possibilidades, estratégias, ferramentas para anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem gente que Deus leva lá no hospital para fazer uma oração e você vai falar de Jesus naquele lugar. Tem gente que Deus coloca em outro lugar e lá nós vamos falar de Jesus. No movimento que de repente pode acontecer na nossa família e num bate-papo lá ou antes de uma refeição, nós vamos orar, vamos falar do amor de Deus, porque nós somos os embaixadores, nós somos os representantes de Cristo sobre a face da terra. Nós estamos sobre a face da terra porque nós temos uma missão, nós temos que fazer o nome de Jesus conhecido. Nós temos que compartilhar as verdades do reino de Deus. E quando nós vamos, irmãos, conhecendo, refletindo, meditando, nós vamos ver que o mundo vai para um lado, o reino deste mundo. E o reino de Deus caminha em uma direção contrária. Só que as pessoas estão caminhando na direção do mundo, do reino deste mundo, sem perspectivas, sem esperança, sem alegria, e estão caminhando, sendo iludidas dia após dia. Os princípios do reino de Deus caminham numa direção diferente. Por isso que os missionários falam muito sobre uma contracultura, que a cultura do reino de Deus ela é oposta à cultura deste mundo. E é essa cultura que nós cremos, que nós aprendemos e que nós vivemos.
como representantes de Cristo Jesus. Os embaixadores do rei, agora falando de uma organização, eles vão aprendendo sobre isso. Quando a gente vai no acampamento, irmãos, a gente vê meninos que são integrados ali à vida da sua igreja, que já conhecem o Senhor, mas nós também vemos meninos que precisam muito de salvação. E quando a gente para conversar um pouquinho, a gente vê as situações mais diferentes acontecendo. Então, falando agora sobre uma organização, louvado seja Deus pelos embaixadores do rei. No dia 14 de fevereiro, irmãos, celebra o dia de conselheiros do embaixador do rei. Por quê? Porque é o dia do aniversário do pastor William Alvin Hatton. Foi ele que trouxe a organização Embaixadores do Rei para o Brasil. Começa lá nos Estados Unidos, com a contribuição da União Feminina. Depois os homens assumem, dão a sua contribuição e a organização se desenvolve. O pastor Alvin Hatton, Deus o chama lá nos Estados Unidos para que ele pudesse dedicar a vida dele aos embaixadores do rei. Aí ele vem lá dos Estados Unidos para o Brasil e começa os embaixadores do rei aqui no Brasil. Aí chega o momento, com a oferta dos irmãos lá dos Estados Unidos, é comprado o Sítio do Sossego, onde até hoje funciona o acampamento dos embaixadores do rei no Brasil. E aí, irmãos, os irmãos dos Estados Unidos enviaram ofertas para que o sítio pudesse ser estruturado. Quando a gente anda lá pelo Sítio do Sossego, ele tem 5 núcleos. O primeiro núcleo se chama Aquário, é o segundo núcleo também chamado de Arco-Íris. Aí tem o terceiro núcleo, que é Alvorada. Quarto núcleo é Abilene. E tem um outro núcleo que é chamado dos Valentes. E quando você anda lá, existem algumas placas nesses núcleos dizendo a igreja lá dos Estados Unidos que ofertou para a construção daquele núcleo. Então, o pastor Alvin Hatton colocou a vida dele à disposição do Senhor para desenvolver esse trabalho. Já no fim da vida dele, ele volta para os Estados Unidos e está na glória. Irmãos, olha como a coisa ela é, o reino de Deus não para de girar. Um dos líderes de embaixador do rei aqui da nossa região, o irmão Allan Kardec, ele é membro da primeira igreja batista em Araruama. E existem outros irmãos que cooperam também, mas eu quero falar do irmão Allan Kardec. O irmão Allan Kardec foi conselheiro de embaixador do rei, pastor Selmo, lá em Caxias, eu acho, ou São João. Batendo papo com ele uma vez, ele falou do grande número de pastores, hoje pastores, mas que foram embaixadores do rei dele lá em São João. Em Caxias também, acho que ele morou nos 2 municípios. E aí Deus traz esse irmão para cá e ele continua desenvolvendo esse trabalho na nossa região. E meninos conhecem o Senhor, entregam suas vidas ao Senhor e decidem aceitar o chamado de Deus para as suas vidas. Vários irmãos que são membros de igrejas aqui da nossa cidade, vamos dizer assim, eles são a segunda geração dos líderes que vieram a partir do pastor Alvin Hatton aqui no Brasil. Vários irmãos que estão aqui em igrejas da nossa cidade e irmãos que estão em igrejas de outros lugares, porque através dessa organização compreenderam o propósito de Deus para as suas vidas. Que Deus abençoe os embaixadores do rei, que Deus abençoe os conselheiros de embaixadores do rei, que Deus abençoe cada igreja, cada embaixada, que Deus abençoe cada um de nós, discípulos de Cristo Jesus, embaixadores de Cristo Jesus, representantes do reino dos céus na terra. Meus irmãos, enquanto nós estivermos na terra, Deus usa a nossa vida como representantes do seu reino, por onde nós formos. E nós temos a oportunidade de fazer o nome de Jesus conhecido, porque é Ele quem reconcilia o homem